Bom, o que acontece? A gente segue um modelo de agricultura e monocultivo nessa forma de fragmentação e a gente chega nesse cenário de uma biodiversidade extremamente baixa. Acontece que existe um fator chamado gradiente de diversidade. Imaginem o nosso globo terrestre. E a gente tem a linha do Equador, certo? Quanto mais próximo à linha do Equador, que são as faixas tropicais aqui, é aqui que está localizado as grandes florestas e a maior biodiversidade do planeta, tá? Então, florestas como biomas como a Amazônia, ou o próprio bioma Mata Atlântica, que inclusive originalmente é mais biodiverso que a própria Amazônia. Nessa faixa aqui a gente tem, então, alta biodiversidade, ou seja, altíssimo número de espécies nesse espaço, desde animais, vegetais, fungos, bactérias, micro-organismos em geral. Aqui a gente tem a grande concentração de biodiversidade. Acontece que os órgãos de agricultura, enfim, a própria Embrapa trata disso, inclusive para a cultura do algodão. Os cultivos agrícolas, eles deveriam respeitar esse gradiente, ou seja, quanto mais próximo ao trópico, mais espécies uma lavoura, um cultivo agrícola deveria ter, ou seja, deveria respeitar essa lógica da natureza para se ter menos problemas com pragas, doenças, perdas de lavoura e para alcançar a própria sustentabilidade daquele espaço agrícola. Então a agricultura deveria respeitar esse gradiente de diversidade, porém não respeita. A gente no Brasil hoje, a gente está aqui, né, mais ou menos nessa faixa aqui, as maiores áreas agrícolas do Brasil aí concentradas no Cerrado, no norte, bioma Amazônia, ou o que está abaixo do trópico aqui de Capricórnio está ainda em Mata Atlântica ou Pampa, né? Mas Mata Atlântica, como eu disse, também é bastante biodiverso. Bom, o que acontece então quando a gente não respeita esse gradiente é surgir essas grandes problemáticas aí com pragas e doenças, alto uso de agrotóxicos, fertilizantes, enfim. Acontece que, então, como eu vinha falando, se a gente fosse produzir em larga escala corantes naturais ou mesmo pensando nas fibras naturais, seguindo esse modelo de monocultivo, a gente continuaria tendo grandes problemáticas e realmente a gente poderia tirar espaço de produção de alimento para a produção desses corantes e fibras. Só que o que as pessoas não levam em consideração é que existem modelos de agricultura que procuram imitar a floresta nos seus processos, na sua estratificação. Então, o que esses mecanismos que a gente chama de sistemas agroflorestais ou agricultura sintrópica, o que eles procuram imitar? Pensando mais uma vez em floresta e pensando aqui nessa faixa tropical de alta diversidade. Então, numa floresta, como eu falei antes, imaginem que essa linha divide aqui abaixo e acima do solo. Na agrofloresta, a gente vai ter plantas rasteiras de até aqui 1 metro do chão, né? Põe aqui 1 metro, 10 metros, 20, 30 e 40 metros. Tá? Na agricultura convencional, o único planejamento que você tem, como vai ser uma espécie só, o que se projeta? A largura da linha de plantio e distância entre plantas na linha. Você vai ter tudo a mesma altura acima do solo e as raízes mais ou menos a mesma profundidade. Então a própria extração dos nutrientes do solo vai ocorrer numa mesma faixa. Num sistema agroflorestal, então a gente tem aqui plantas rasteiras, a gente tem arbustivas, a gente tem arvoretas aqui, a gente vai ter árvores de extrato alto e altíssimo, né? Vamos pôr uma araucária, um extrato altíssimo. Se vocês forem observar uma floresta aqui no sul, uma que não seja umbrófila mista, ou seja, praticamente só de araucária, mas uma que seja mais bem composta, vocês vão ver aqui a maioria das árvores aqui nessa altura e as copas da araucária que se sobressaem. Então aqui é um extrato emergente que a gente chama. Aqui o extrato alto, extrato médio, extrato baixo e aqui as rasteiras arbustivas e a gente ainda tem trepadeiras, né? E aqui abaixo do solo segue a mesma lógica, tá? Das raízes, tá? Então a gente tem raízes mais profundas que vão seguir isso aqui e isso aqui, tá? Claro que aqui se repete, tá? Não vai ser essa escadinha aqui, mas é só para vocês entenderem essa estruturação numa agrofloresta.
Então aqui a gente vai ter dezenas de espécies, tá? E espécies com finalidade econômica, ou seja, isso aqui é um cultivo agrícola pensando em obter renda. Então você vai ter aqui no primeiro ano produção de olericultura, espécies anuais, bianuais, depois você vai ter bananeira, né? Enfim, vai ter palmeiras, vai ter espécies que levam 2 anos para produzir e vai ter espécies que levam 30, 40 anos para produzir, para colher um pinhão, né? Numa agrofloresta madura nesse sistema, tem projeções que ela pode produzir em torno de 100 toneladas de alimento de diversas fontes, sendo que ela também vai produzir madeira e outros itens. É claro que tem perdas, então na prospecção, o autor aqui do trabalho considerou 20% de perda, então a gente tem numa área tropical uma produção em torno de 80 toneladas por hectare ano de alimento, tá? Pensando em alimento, aí vai ter abóbora, frutas, castanhas, grãos, hortaliças, legumes. Acontece que um sistema desse, que ele é super bem equilibrado, eu não vou precisar colocar aqui fertilizante agrícola como ureia, NPK, que são adubos caríssimos. Eu não vou precisar usar agrotóxicos, porque essa biodiversidade, ou seja, essa agrobiodiversidade, proporciona uma autogestão, uma sustentabilidade. Ela se autossustenta, você não precisa colocar insumos de fora.